O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra o outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Hoje nós temos também a alegria de comemorar as bodas de prata do casal da Lucineide, do Pedro. É uma grande alegria que poder comemorar e louvar a Deus pelos 25 anos em que Ele esteve na vida desta família. Por um lado, é um grande louvor a Deus, uma família que teme o seu nome e que procura a cada dia se conformar com o amor dEle, com a graça dEle sempre renovando, também com o perdão. E também é um testemunho para toda a igreja e sociedade de que Deus age no mundo por meio também do amor que existe numa família entre duas pessoas que são fiéis, que são pacientes e que renovam a cada dia também a sua disposição de estar um com o outro e de se ajudarem no caminho para o céu. De fato, a família é uma realidade que é para esta vida, assim como o templo aqui de Jerusalém, um momento ele seria destruído, mas o amor que o casal vive aqui nesta terra e a caridade, a paciência e o perdão que tem um para com o outro, esse é o amor que constrói a vida eterna. Algo permanece na vida eterna e aquilo que havia de Deus dentro de uma família, dentro de um casamento, dentro de um casal que se consagrou ao Cristo vivo. Poucas pessoas escolhem esse caminho hoje. Hoje mesmo, daqui a pouquinho, nós teremos um casamento
mas é só o segundo casamento neste ano nesta igreja. Eu fico pensando, puxa vida, não tem jovens aqui nesta paróquia, não tem pessoas que querem, como o casal, consagrar sua família a Cristo, que está vivo, pedir a força dele, pedir o perdão dele, pedir a graça que conforme esta família. É uma alegria e devemos louvar a Deus pelo que Ele fez de bom e pedir que Ele renove a disposição e o seu amor. O casal que se alimenta de Cristo também pode testemunhar a Cristo um para o outro e também para os amigos e para toda a comunidade e para todo o nosso Brasil. Hoje, no Evangelho e nas leituras de hoje, o Senhor, a igreja nos coloca no mês de novembro, leituras relativas ao fim da nossa vida, ou ao fim também de toda a história, que todos nós estaremos lá, ressuscitados, ou antes da ressurreição, não sabemos quando vai ser o fim, mas o fato é que estaremos todos no fim da nossa vida. E este fim, muitas vezes, é mal compreendido. A gente vê muitas vezes na internet pregações esquisitas, profecias estranhas. Ao longo da história sempre houve muitos enganos em relação ao fim. Na própria época de São Paulo tinha, por exemplo, na segunda leitura, tinha pessoas que entendiam que como Jesus ia voltar logo, não valia a pena mais trabalhar, que era melhor só simplesmente esperar o Senhor vir. Mas não é só naquela época em que tinham pessoas que compreendiam mal o fim da própria história ou o fim do mundo. Hoje também existe e no futuro também vai existir falsas messias, falsos ensinamentos. Na internet é muito comum a gente ver, às vezes, profecias apocalípticas estranhas, que é óbvio que vai acabar tudo mesmo, o Senhor disse aqui, mas tem pessoas que falam que nos 3 dias de escuridão você tem que ter ali uma vela de cera de abelha, que isso vai te salvar nos 3 dias de escuridão. Ou então, outras histórias que a gente ouve de gente que guarda alimento em casa para 3 meses, caso chegue, esse fim. Olha, se realmente estiver acabando o mundo, não vai ser 3 meses de alimento na sua casa que vai te salvar. Pelo contrário, é o alimento que você partilhou com os outros, que é o que o Senhor vai olhar quando Ele vier para nos julgar, não aquele que a gente guardou. Ele não vai olhar se a nossa vela é uma vela de cera de abelha, mas se a gente com a nossa vida soube deixar a luz dele brilhar aqui nesta terra, através do nosso testemunho de fé. Diante da vinda de Cristo, nós nos apresentaremos diante dele com o testemunho de nossa vida. É o que ele diz aqui no Evangelho. Ele não promete que ele vai nos livrar de todas as tribulações imediatamente. Ele diz que haverão guerras, tribulações, pestes, coisas pavorosas, mas ele diz isso não para nos apavorarmos, mas para que a gente saiba que em tudo isso nós teremos a força dele, para sermos as suas testemunhas. É por isso que ele diz. Ele diz, e todos sabem que inclusive na família, tem dificuldades e tempestades, e o caminho às vezes leva por meio disso, mas ele nos dá a certeza pela sua palavra, que por causa do nome dele, esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Ele nos dará a graça e a força para sermos testemunhas dele. Em todas as situações, nas mais difíceis, estaremos com ele e ele estará conosco. E ele conta conosco para sermos as suas testemunhas. As tribulações são para que sejamos as suas testemunhas. Em qualquer situação. Na segunda leitura, São Paulo nos fala especialmente da realidade do trabalho, que é um lugar onde nós somos testemunhas de Cristo. O trabalho, ele é um lugar de testemunho de Cristo. Se alguém já veio pedir uma bênção para o trabalho, não sei se a pessoa prestou atenção na bênção, como é que é, mas ela fala de 3 coisas. Ela pede a Deus, ela louva a Deus que nos deu o mandamento do trabalho, em Adão e Eva, e ela diz, Senhor, que essas pessoas, por meio do seu trabalho, trabalhando com as próprias mãos, possam ter o sustento para si, possam cooperar com a obra da criação e possam ter os meios de ajudar aqueles que mais necessitam. São 3 realidades que nos tornam testemunhas de Cristo no nosso trabalho. Primeiro, claro, o sustento. Claro que a gente escolhe o trabalho para se sustentar, para sustentar aqueles que dependem de nós, filhos, esposa, esposo, pai, mãe. O trabalho serve para isso.
E diante dessa realidade, a gente pode fazer o nosso exame. Claro que a gente vai escolher um trabalho para o sustento, mas se nós somos empregadores de outros, nós devemos nos lembrar disso. O trabalho daquela pessoa que eu emprego, ele deve ser suficiente para poder dar-lhe o sustento seu, da sua família. É uma dignidade da pessoa isso, o seu justo sustento. Mas também, às vezes acontece uma outra realidade. Às vezes uma das duas partes em casa trabalha e a outra parte não conseguiu trabalhar por muitas razões. E aí essa parte que trabalha, às vezes fica ali segurando o sustento na sua mão e se esquecendo que no matrimônio o que é de um é do outro. Isso é razoavelmente comum. Geralmente é mais comum do homem fazer isso com a mulher, mas às vezes acontece o contrário também, pode acontecer. Então o trabalho é para o sustento. Não se deve, isso é injusto. Assim como é injusto um empregador reter o que é para o justo sustento do seu empregado, é injusto numa família uma das partes reter o que poderia dar dignidade para o outro. O trabalho serve para o sustento. E no caso de uma família, serve para o sustento não meu, mas da família. Além disso, o trabalho nos torna cooperadores, co-criadores com Deus. Tem uma historinha que uma vez um padre contava lá, não sei se é verdadeiro ou não, que eles dizem lá que estavam 3 homens ali fazendo uma construção, e aí perguntaram para a mesma construção: o que o senhor está fazendo? Eu estou aqui, você não está vendo? Estou assentando tijolo aqui, porque eu tenho que trazer o pão para minha família em casa. Aí perguntou para o homem do lado ali: o que você está fazendo? Falou: eu estou aqui me dedicando, porque do meu trabalho dependem muitas pessoas, e eu preciso sustentar muitas pessoas com o meu trabalho. E perguntaram para o terceiro: o que você está fazendo? Aí ele olhou assim bem para o alto e falou: eu estou construindo uma catedral. É a diferença, é o mesmo trabalho. Só que um deles compreendeu que ele é co-criador com Deus, com o seu trabalho. Quando a gente faz o trabalho bem feito, com dedicação, isso dá glória a Deus. Posso dizer da minha própria experiência, mas acho que todo mundo sabe disso, quando a gente vê uma pessoa que se dedica naquilo que faz aquilo com zelo, com dedicação, alguém que constrói ali com dedicação, alguém que cozinha com dedicação. Lá, no meu caso, tinha um professor meu que operava, tinha mais de um, que operava muito bem, com muita dedicação, e aquilo dava glória a Deus. Ele estava ali fazendo algo que era um grande talento que ele tinha, e com aquele grande talento, com capricho, ele estava servindo bem aos outros e sendo realmente bom naquilo que fazia. Isso dava glória a Deus, pelo simples fato de ele fazer com dedicação aquilo que ele estava fazendo. Todo mundo pode ver aqui e pensar: quem faz alguma coisa com dedicação, aquilo dá glória a Deus. Especialmente quando a gente faz também como um serviço para os outros. Porque quando a gente faz bem feito, a gente está sempre servindo aos outros. Mas eu sou aposentado. Mas quem disse que aposentado não trabalha? Todo mundo sabe que aposentado trabalha, às vezes trabalha bastante. Que bom testemunho que pode ser, às vezes, uma pessoa que se prepara bem para receber bem a família em casa, para cuidar bem do marido ou da esposa, dá trabalho, mas é um trabalho que dá glória a Deus. Mas eu estudo. O estudo é trabalho, o estudo dá glória a Deus. Quando a gente se dedica a aprender, quando a gente aprende, a gente dá glória a Deus. Jesus aprendeu, Jesus teve que aprender do seu pai, São José, o trabalho. Jesus teve que aprender a ler as Escrituras. Quando a gente aprende, a gente é como Jesus. A gente dá glória a Deus com o nosso aprendizado, quando a gente se dedica. O nosso trabalho dá glória a Deus, e a gente deve enxergá-lo assim. E por fim, o trabalho ele serve para que nós tenhamos os meios de ajudar aqueles que não têm. Porque tem muitas pessoas que não conseguem, ou por razões sociais, ou por razão de doença, ou por doença mental, enfim, ou por razão de idade. Às vezes a pessoa não tem mais a capacidade de trabalhar e, portanto, aquilo que Deus nos deu não é para que a gente possa sair comprando um monte de luxo, é para que a gente possa se sustentar e também com aquilo que está para além do nosso sustento, a gente possa socorrer a quem tem os meios de ajudar os outros. E se eu ganho, quanto que eu devo ajudar? Depende. Eu ganho pouco, eu ajudo um pouco. Eu ganho muito, então eu tenho que ajudar muito. O trabalho serve para isso.
que nós possamos receber a graça de Cristo neste sacramento, do pão, fruto da terra e do trabalho do homem, do vinho, fruto da videira e do trabalho humano, que nós possamos receber a graça de Cristo, o Senhor, com as suas próprias mãos, para que possamos receber o sustento